Fala Conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o princípio para aplicação das medidas protetivas. Bom, nós temos na cabeça de cada conselheiro, muito certo, é que ele é um órgão que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, nem todos, né? Alguns pensam que executam o direito e levam o menino para lá, a menina para cá, e pegam o menino no meio da rua porque está trabalho infantil, enquanto a política de assistência social prevista no artigo 203 da Constituição, na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, e ainda mais na NOB-SUAS e na tipificação de serviços da assistência social, que é a Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, prevê a execução dessa abordagem social. Ali intrinsecamente está também a busca ativa, e essa coisa toda prevê, na Resolução 109, você vai ver isso bem desenhado, prevê essa comunicação inicial do profissional técnico que está ali para servir, para executar um serviço da política pública de assistência social, que vai vislumbrar, desmembrar ali as situações para a saúde, até para o próprio conselho, devolvendo alguma coisa que seja de competência do conselho no caso de aplicação de alguma medida protetiva, de termo de responsabilidade aos pais responsáveis, ou outra medida protetiva que o valha, mas nós vamos aqui conceber que os conselheiros têm na sua cabeça que é dever deles zelar pelo cumprimento do direito através das ferramentas de aplicação de medidas protetivas e materializando-as através da requisição. Como eu sempre digo, deveriam ser dois documentos. Um documento que aplica as medidas, seja a criança adolescente no artigo 101 ou aos pais responsáveis do artigo 129, e depois, a partir de eu olhar as medidas que foram deliberadas, decididas pelo colegiado, eu requisitaria cada serviço que iria efetivar aquela medida. Mas geralmente em todo o país, primeiramente o conselho, ou seja, o conselho faz tudo num documento só. Na requisição, ele já coloca a aplicação da medida, ou nem coloca, já requisita o serviço como se fosse a aplicação de uma medida, sem descrevê-la no prontuário, sem anexar ao prontuário o termo de aplicação de medidas. O companheiro Luciano Bettiati tem um livro muito interessante que tem um modelo de diversos documentos, então você pode aí comprar esse livro. Eu esqueci exatamente o nome, mas ele tem um livro que traça vários documentos que o Conselho Tutelar tem. Na Associação Estadual de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a ACTERJ, nós também divulgamos esses documentos para os municípios, num fórum que teve inclusive aqui na minha cidade, que foi em 2015, e se algumas pessoas mandam e-mail pedindo, sempre que vem o vídeo que eu fiz lá atrás, sobre esses modelos de documentos, mandem, gente, continuem mandando. Se eu não mandei para você ainda, eu vou mandar, né? A gente acaba mandando em bloco, passa um mês, 2 meses, 3 meses, porque são muitos pedidos. Então nós também temos modelos de documentos aprovados pela Associação do Estado do Rio de Janeiro, vários conselheiros, técnicos, consultores, bem concisos, ou seja, deveria haver um termo de aplicação de medida e um termo e a requisição do serviço posteriormente, né? Porque diz lá no inciso 3º que para a promoção de suas decisões, para promover as suas decisões, o Conselho Tutelar poderá requisitar serviços nas áreas de a linha A vem lá várias, a saúde, educação, segurança, previdência, e se a sua requisição não for cumprida, ele vai representar diretamente ao Poder Judiciário por descumprimento de suas decisões, de suas deliberações. Então, tá muito calor aqui. Então a gente vai ver aqui, mas para aplicar a medida, Daniel Pérez, o que eu preciso considerar? Eu nem sabia que precisava considerar alguma coisa. Tem gente que nem sabe, né? Primeiramente, a gente vai levar em conta aquele artigo que nós temos como primeiro artigo lá no Estatuto, não o primeiro artigo, mas um dos primeiros, que fala sobre como interpretar todo o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o artigo 6º. Anote aí, o artigo 6º, que diz:
diz: na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, o bem comum, o bem de todos, os direitos e deveres, olha a palavra dever aí, pessoal que fala que não tem, os direitos e deveres individuais e coletivos, então deixa eu repetir tudo aqui que eu não lembro o artigo sem falar seguidamente, né? Então, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, o bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a criança e o adolescente como pessoas, não como adulto mirim, não como qualquer um, não como menor, mas como pessoas em peculiar situação de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro artigo que nós temos no Estatuto que nos dá um norte de como nós devemos interpretá-lo de maneira geral. Então, esses princípios precisam ser considerados quando eu for aplicar uma medida protetiva a uma criança ou adolescente ou do artigo 129 a seus pais e responsáveis. Mas nós temos outros princípios que foram inclusos pela Lei 12.010, a Lei 12.010, de 2009, que versa sobre outros princípios que nós devemos considerar e que muitos conselheiros desconhecem completamente. Então nós vamos começar do capítulo 2º do Estatuto, das medidas específicas de proteção. Olha o nome, hein? Capítulo 2 do Estatuto, das medidas específicas, porque existem outras que o juiz aplica, outras que nós citamos ali como princípio no artigo 6º, mas das medidas específicas de proteção, nós vamos ter aqui no artigo 99 dizendo: as medidas previstas neste capítulo, ou seja, no capítulo 2, poderão ser aplicadas isolada, uma medida só, ou cumulativamente, 1, 2, 3 medidas, às vezes o termo de responsabilidade aos pais responsáveis, o encaminhamento a tratamento de toxicômanos, né? aquele palavrão lá, né? E várias diversas outras medidas, uma advertência, inclusive aos pais responsáveis. Então, nós temos diversas medidas. Então, nós podemos aplicar isolada, uma medida só, ou cumulativamente, cumular diversas medidas. Bem como, isso aqui é muito importante, bem como substituí-las a qualquer tempo. Às vezes você pega o menino, não achou pai responsável de jeito nenhum, não cometeu ato infracional, foi uma questão, se perdeu numa festa, foi sozinho, o pai nem sabe, a mãe nem sabe que ele está lá, e aí o conselho não consegue dados sobre aquela família extensa ou a família natural, o pai e a mãe, então ele vai lá e aplica a medida de acolhimento institucional, né? Eu conversei com o Dr. Murilo de Giacomo num fórum em Angra dos Reis, pelo menos durante o almoço, 2 horas, aquecidamente sobre isso, porque há uma confusão entre o afastamento familiar, que no artigo 136, inciso 12º, no parágrafo único, diz que se o conselho tutelar entender que a criança deve ser afastada de sua família, comunicará incontinenti ao Ministério Público, inclusive explicando as medidas que foram aplicadas e os motivos ao qual levaram esse entendimento, e é o Ministério Público que vai promover essa ação. Agora, existe acolhimento institucional, que é uma medida aplicada pelo Conselho Tutelar, que ainda está previsto no artigo 136, inciso... Aliás, artigo 101, né, que é das medidas de proteção, inciso 7º, que é excepcional, que é uma coisa mesmo como não tem outro jeito, a criança chegou, está perdida na sua cidade, veio de outra cidade para a sua, não fala o seu endereço, não sabe falar, ou não sabe, ou não quer, então o conselheiro não vai poder levar essa criança para casa, o conselheiro, nem para outro lugar, que não seja uma instituição de acolhimento. Ah, Daniel, mas não tem instituição de acolhimento na minha cidade. Você vai produzir o documento até o Poder Judiciário para que eles peçam uma carta precatória para acolher aquela criança em outro município, o que não é uma coisa correta, né? Porque nós temos o princípio da convivência familiar e comunitária, então a criança deve ficar o mais próximo de sua família. Aliás, ela não deveria sair de sua família, mas como medida protetiva, essa criança está perdida, essa criança, os pais nem sabem onde elas estão, e tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui.
aplica-se a medida protetiva, mas ela pode ser substituída a qualquer tempo. Enquanto que o afastamento familiar, que sai ali, tem um artigo que dá uma confusão, que nenhuma criança será acolhida sem a guia, sem a decisão do juiz da infância, a guia de acolhimento, isso dá uma confusão danada, e o doutor Murilo Giacomo, que foi um dos relatores dessa lei, relator não como deputado federal, não, mas foi uma das pessoas que escreveu, que ajudou a essa lei ser implementada pelo Congresso e ser sancionado pelo presidente. Ele explicou essa diferença entre o afastamento e o acolhimento institucional como uma medida de proteção à criança ou adolescente previsto no artigo 101, inciso 7º. Então nós vemos aqui, mas entrando no nosso assunto, nós estamos 10 minutos de vídeo já, a gente não quer passar de 15 pelo menos, nós temos princípios e que eu gostaria de deixar como dever de casa para vocês estudarem. No artigo 100, nós vamos passar por eles muito rapidamente para chegar aos 15 minutos, mas eu deixo aí como dever de casa para todos os conselheiros que antes de aplicar qualquer medida protetiva, você precisa considerar esses princípios, aqueles da interpretação da lei do artigo 6º ao qual eu falei e esses princípios para aplicação das medidas específicas de proteção, como disse o capítulo 2, que são elas. Vou ler o caput do artigo. Na aplicação das medidas protetivas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, as necessidades que ensinem alguma coisa, que tragam alguma lição, não responsabilização como seria para o adolescente do ato infracional, mas também esse princípio vigora para as medidas socioeducativas. Mas essas medidas, essa aplicação dessas medidas deve levar às necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares. Por isso que eu falei do acolhimento não ser numa comarca distante, mas infelizmente alguns municípios não têm nenhuma possibilidade de acolhimento e os conselheiros ficam ali com aquela criança sem saber o que fazer, então vão até o Poder Judiciário, vai lá, consegue a guia de acolhimento, liguem para outros municípios, para abrigos municipais ou ONGs de outros municípios para saber se tem vaga e ali vai fazer toda essa integração operacional para que essa criança não fique sem um lar, sem um teto, sem um alimento, até que seus pais sejam encontrados ou sua família extensa. Então nós temos, preferindo-se as medidas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, acolhimento excepcional. O ideal é não acolher, mas se teve que acolher, tem que levar em conta esses princípios aqui. E outros que entraram a partir da Lei 12.010 de 2009, que foram a condição da criança e adolescente, primeiro inciso do artigo 100, como sujeito de direitos. Então nós não podemos olhar, como eu falei no artigo 6º, são pessoas, eles são sujeitos de direitos, não são objetos, como era na doutrina da situação irregular. Nós estamos na doutrina da proteção integral. Então nós temos que ver a criança e o adolescente não como objetos da nossa vontade, não objetos daquilo que nós queremos como conselheiros ou como pais fazer, mas sim considerar a criança como sujeito de direitos. E aí tem mais aqui escrito neste artigo, mas nós não vamos ler completamente. Segundo inciso do artigo 100, proteção integral e prioritária. Acabei de falar, a doutrina da proteção integral, a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nessa lei deve ser voltada para a proteção integral e prioritária dos direitos da criança e dos adolescentes. Tem outro aqui que eu gosto muito, responsabilidade primária e solidária do poder público, ou seja, das prefeituras, do Estado e da União, a plena efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes. Então é responsabilidade primária e solidária do poder público. Ah, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Inclusive, se os conselheiros identificam essa falta de acolhimento institucional, falta de programas da política sobre drogas, falta de várias coisas, eles devem mandar o relatório trimestral, ali como diz a resolução 170 do CONANDA, para o CMDCA deliberar, mas podem também apontar isso ao Ministério Público e ao Poder Judiciário com cópia para que eles possam, o Ministério Público possa abrir um termo de ajustamento de conduta em face do município e, se eles não cumprirem esse termo de ajustamento de conduta, um inquérito civil que vai obrigá-los a fazer. Eu tive uma experiência ao longo de quase 9 anos de conselheiro muito frutífera nisso, e não foi só em construção de casa de acolhimento, instituição de acolhimento, mas em diversas outras
políticas que nós conquistamos a partir de uma provocação do Conselho Tutelar. Inclusive, como eu falei em vídeos anteriores, requisitando aquilo que é direito da criança, mas não tem na cidade. Requisita, vai ter uma resposta e vocês vão poder ali representar nos termos do artigo 194, infração às normas de proteção, ou então nesse viés que nós estamos falando aqui. Interesse superior da criança ou do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente os interesses e direitos da criança e adolescente. Então, olha quanta coisa aqui nós precisamos estudar. São 2 folhas, 2 páginas. Não é muita coisa. Se você estudar bem isso, quando você for aplicar a medida protetiva, conselheiro tutelar, juiz, se falta conselheiro tutelar aí na cidade, se você estudar bem esses princípios, você vai aplicar uma ou mais medidas cumulativamente e vai substituí-las a qualquer tempo com muito mais segurança, com muito mais firmeza, sabendo o trabalho que você está fazendo. Bom, já estamos em 15 minutos de vídeo, vamos correr aqui. Privacidade, a promoção, é por isso que eu falo, conselho tutelar que fica se mostrando muito, dando muita entrevista, acaba expondo a família, acaba expondo o caso daquela criança e adolescente. Nós, desde que eu entrei no conselho, sempre assumimos uma política, hoje não estou mais no conselho tutelar, mas desde que eu estive no Conselho Tutelar e saí em 10 de janeiro de 2020 agora, nós sempre mantivemos uma política de não ficar dando entrevistas, né? A não ser se fosse para falar do trabalho do Conselho Tutelar amplamente, como um todo, genericamente. Agora de casos, a criança foi abusada, aí vem a mídia perguntar, a criança morreu, foi assassinada, e vem a mídia ligar, queremos... Aí o conselheiro todo bobo vai lá, porque uma emissora famosa ligou, outra emissora famosa ligou também, não vou falar o nome aqui para não tomar processo, mas e vai lá e quer aparecer, dar entrevista, ou 2 conselheiros, 3... Não, gente, não vamos fazer isso. Existe um princípio da privacidade, a promoção dos direitos, 5º inciso do artigo 100. E proteção à criança e adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito de imagem e reserva de sua vida privada. Então, cuidado, conselheiros, tenham responsabilidade do trabalho que vocês efetuam. Vamos ver mais alguns aqui, mas vai ficar como dever de casa para vocês estudarem. Intervenção precoce, ou seja, logo que a gente souber da violação ou ameaça do direito de qualquer criança ou adolescente, o conselho deve intervir, aplicando medidas, encaminhando à autoridade judiciária os casos de sua competência, dando notícia de fato, representando, fazendo tudo que tem que fazer, como nós vemos em vídeos anteriores aqui no canal e nós falamos sempre. Intervenção mínima, olha, esse princípio é muito interessante. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável. Às vezes todo mundo quer saber daquele caso, quer meter a mão, quer fazer alguma coisa. Não, de acordo com o caso, de acordo com aquela questão, por isso que foi criado o Conselho Tutelar, inclusive, para tirar a parte administrativa da mão do juiz. Então não precisa chegar ao juiz, se o Conselho Tutelar já aplicou as medidas protetivas, aquilo funcionou, o juiz não precisa ser informado, mas se precisar, informe. Se o Ministério Público precisar, informe, mas deve ser apenas os órgãos que são indispensáveis, a palavra é muito forte, indispensáveis à promoção daquela medida aplicável. Prevalência da família, sempre manter a família, nem vou ler tudo que é muito grande, sempre o ideal é manter a criança na sua família, medidas protetivas que mantenham ela na família, só mesmo se necessitar do afastamento, vai cumprir aquela atribuição legal prevista no artigo 136, inciso 12º, parágrafo único, e aí vai sair a guia de acolhimento, o Ministério Público vai estudar o caso, a guia de acolhimento vai ser feita e tudo mais. Obrigatoriedade da informação. No momento que você estiver aplicando as medidas para criança e adolescente, a não ser uma que realmente não deve ser contada a ela, porque talvez vai criar alguma resistência, mas como regra, a criança e adolescente merece, deve, tem o direito de saber e as medidas protetivas que serão aplicadas a ela, o que ela acha. O juiz decidiu que pode colocar você, o conselho sugeriu, e o juiz pode decidir, pode colocar você na casa de um tio, de uma tia, de uma avó. Então é isso, obrigatoriedade da informação. Oitiva obrigatória e participação. A criança e adolescente em separado ou na companhia dos pais e responsáveis,
ou pessoa por eles indicada, bem como seus pais responsáveis, têm o direito de ser ouvidos e participar dos atos, né, da medida de promoção dos direitos e proteção, sendo sua opinião devidamente considerada. Isso acontece muito no caso de guarda, tutela, adoção, a gente sabe disso. Então esses são os princípios que a gente deve considerar, previsto no artigo 100, que fica para você como dever de casa, tanto como o artigo 6 também é muito importante para a aplicação de quaisquer medidas protetivas que você vai aplicar como conselheiro tutelar, como juiz, ou vai sugerir ao Poder Judiciário para que ele aplique aquilo, porque tem medidas que o conselheiro não pode aplicar, por exemplo, a colocação em família substituta, família acolhedora. Então tá aí, gente, obrigado pela atenção, valeu, o vídeo ficou um pouco longo, mas é um vídeo muito importante, porque para aplicar qualquer medida protetiva, que é um dos trabalhos básicos do conselheiro tutelar, do seu colegiado, da deliberação, é aplicar medidas, mas para isso nós precisamos considerar esses princípios. Sem consideração desses princípios, a medida será fraca, poderá ser revista pela autoridade judiciária, como está no artigo 137, e é isso. Valeu, gente, obrigado.